Tiago capítulo 1, versículo 12 ao 15. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido. Então a cobiça, tendo engravidado, dá à luz o pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Senhor, meu Deus, muito obrigado, Senhor, por mais um domingo, muito obrigado por mais uma chance e o privilégio que o Senhor nos dá, Senhor, de ouvir a Tua palavra, de estarmos reunidos, ó Pai, como igreja, de podermos celebrar, Senhor, a Tua palavra, de podermos ser orientados por Ti. Que o Senhor venha falar conosco nessa noite, que o Senhor venha falar conosco mais uma vez, que o Senhor venha revelar o Teu querer, a Tua vontade, que a gente possa ser transformados por Ti, que a nossa vida, Senhor, seja impactada pela Tua palavra. E a gente possa ter entendimento e discernimento, Senhor, do Evangelho, da palavra, da nossa fé, e a gente possa ver uma fé saudável e verdadeira em Ti, Senhor. Então fala conosco sempre, mais uma vez, ó Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos falar sobre tentação, provação, né? E antes de qualquer coisa, eu acho interessante separar um pouco essas duas coisas, né? Inclusive tem versões da Bíblia que algumas versões trazem tentação, outras trazem provação para a mesma passagem, ou em alguns momentos usa provação, em outros momentos usa a tentação. E eu tentei fazer uma separação para a gente ter um entendimento mais fácil, ou que pelo menos nos oriente sempre que a gente ouvir essas duas coisas. A aprovação, ela é algo de fora para dentro. Nós somos provados por algo de fora para dentro. Uma perseguição, ou dores, ou desafios, ou circunstâncias, coisas que acontecem ao nosso redor, coisas que sim, nos atingem de alguma maneira, mas que estão acontecendo, circunstâncias que existem, desafios que precisamos superar, dores que passamos, ou algum tipo de perseguição, qualquer coisa assim, são provações, são situações de fora para dentro que a gente precisa enfrentar na nossa vida de cristão. O próprio Tiago, no capítulo 1 também, um pouco antes, no versículo 2 ao 4, ele diz assim: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. A provação é sobre a nossa fé, é externa e é sobre a nossa fé, é sobre o quanto nós mantemos o foco em Cristo apesar das circunstâncias. É o quanto a gente pode resistir ao ser provado por questões externas e manter ainda a nossa fé. E aqui diz que a prova da fé produz perseverança, faz com que a gente se torne ainda mais resistente, consiga suportar ainda mais outras provações. E diz ainda para que sejamos maduros e íntegros, para que a gente tenha maturidade na fé. As provações, por isso ele ainda usa o termo bem-aventurado, feliz. Feliz é aqueles que sofrem todo tipo de provação, porque esses terão a sua perseverança e esses terão maturidade na fé. Então essas situações, circunstâncias externas que vêm provar a nossa fé, circunstâncias externas que vêm nos mostrar o quanto nós estamos dispostos a manter o nosso foco em Jesus Cristo. Já a tentação é algo de dentro para fora. Nós não somos tentados por coisas externas. A luta contra o pecado, ela acontece dentro de cada pessoa. E aí a gente já pode pensar a tentação como essa luta contra o pecado, de maneira direta e específica, não para suportar alguma coisa, não para ser resiliente sobre algo, mas uma luta contra o pecado. A tentação, ela é interna. E diz aqui que Deus não tenta ninguém. E aí você pode me dizer, ou já ouviu falar, e você pode dizer: ah, pastor, claro que Deus não tenta ninguém.
A tentação vem de Satanás, a tentação vem do nosso inimigo, do inimigo das nossas almas, que tem que ser repreendido, que tem que ser amarrado. Será que é assim mesmo? Será que a palavra nos diz que é dessa maneira? A gente acabou de ler, e o que a gente leu diz o seguinte: cada um, porém, é tentado pela própria cobiça. Em algumas versões diz é tentado pelos próprios maus desejos, sendo por esta arrastado e seduzido. Então a cobiça, tendo engravidado, dá à luz o pecado, e o pecado, após ter sido consumado, gera a morte. Nós somos tentados pelos nossos próprios maus desejos. É isso que nos tenta. É de dentro para fora. É algo nosso que faz com que a gente vá contra aquilo que Deus espera de nós. Nós somos tentados a fazer aquilo que não agrada a Deus por nós mesmos, pelos nossos próprios maus desejos, pela nossa cobiça. Não é questão de inimigo, e a gente vai ver um pouco mais adiante. Se uma pessoa, por exemplo, não gosta de brócolis, o prato pode ser a coisa mais linda deste mundo, pode ser de uma aparência extraordinária. A pessoa simplesmente não vai se sentir seduzida por aquilo, porque ela não gosta daquilo. Não é possível nada externo a nós nos seduzir para qualquer coisa se aquilo já não for do nosso agrado, se aquilo já não partir de dentro de nós. Não tem nada externo que consiga nos mover a fazer algo contra a vontade de Deus, se já não for algo que existe dentro de cada um de nós. Não é nada externo. Nós somos tentados pelos nossos próprios maus desejos, pelas nossas próprias cobiças. Então você pode pensar, então qual que é o papel do inimigo nisso? Qual que é o papel de Satanás? O que ele pode, o que ele faz, como ele trabalha nisso? Porque a gente escuta tanto falar nisso, porque a gente ouve tanto pregação no rádio, na TV, na internet, e o inimigo, somos bombardeados de tantas maneiras sobre isso, é que é muito mais fácil a gente culpar o inimigo. É muito mais fácil a gente falar que é demônio, a gente falar que está endemoniado, porque demônio a gente expulsa. Agora, o caráter para mudar já é mais difícil, é mais fácil dizer que é culpa do inimigo. É mais fácil dizer que somos tentados por ele do que reconhecer que somos miseráveis, que somos podres, que não temos nada de bom. Não é um discurso agradável nos dias de hoje, nos dias em que o ser humano é elevado a algo que ele não é, e Deus é rebaixado a algo que ele também não é. Então é muito mais fácil estabelecer que as tentações são externas, e não são. O inimigo ele põe à prova a força que a nossa carne ainda tem sobre nós. Ele põe à prova esta força das mudanças da nova criatura, do processo de transformação, da inclinação da carne para o espírito. Ele vem e prova essa capacidade que a gente ainda tem de satisfazer a carne e não o espírito. O inimigo ele prepara situações em que os nossos próprios maus desejos nos fazem pecar. Ele prepara a circunstância. Circunstâncias são questões externas. Ele prepara situações para que os nossos próprios maus desejos nos façam pecar. Uma vez eu escutei um pastor falar e ele dizia: o inimigo ele monta o palco. O inimigo ele coloca o jogo de luz, ele faz o aparelho de som, ele faz todo o aparato necessário para o show, ele consegue construir tudo isso ao redor, traz até pessoas para assistir. Ele faz todas essas coisas, mas quem dá o show não é ele. Somos nós. Ele prepara tudo, mas quem sobe no palco, ele deixa tudo propício, ele dá todas as condições para que nós pequemos. Mas quem peca somos nós. Quem nos faz subir no palco são os nossos próprios maus desejos. Estão conseguindo compreender isso? É interno. Ser tentados, somos tentados internamente. Nós subimos no palco porque somos escravos da carne e do pecado.
Nós cedemos às provações e às circunstâncias, nós cedemos aquilo que o inimigo possa estabelecer ao nosso redor, nós cedemos essas coisas porque nós somos escravos do pecado, da nossa carne, por causa dos nossos maus desejos, por causa de algo que já existe dentro de nós. Por isso nós cedemos. Porque a tentação é de dentro para fora e não de fora para dentro. Tiago ainda fala no capítulo 4, versículo 7, portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Pedro também fala em 1 Pedro 5, 8 e 9, sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. O inimigo está ao redor? Sim, ele está. Mas ele vai continuar ao redor. Ele vai continuar a bradar, a fazer o que ele quiser, mas ao redor. Ao redor. Não há por que se preocupar. O que se diz aqui é resistam. Os dois versículos que a gente leu falam resistam. Resistam ao diabo. Resistam porque resistir ao diabo é não permitir que os nossos próprios maus desejos e a nossa cobiça prevaleça quando ele nos preparar condições favoráveis para cair, para pecar. Isso é resistir. Resistir é, mesmo com toda a artimanha, mesmo com tudo que ele possa fazer, nós precisamos resistir, não para que ele faça algo, porque nós não temos controle sobre ele. Quem o controla e o pode controlar, que está no controle de todas as coisas, é o nosso Deus. E aqui Deus diz para a gente resistir, Deus não disse para a gente atacar, Deus não disse para a gente amarrar, Deus não disse para a gente fazer coisa alguma. Apenas resista. Resista. Resistam-lhe permanecendo firmes na fé. Não se trata de repreender nem de amarrar. Se trata de permanecer firme na fé. Se trata de se resolver por dentro. Se trata de ser nova criatura. A relação é nossa com Deus. O que fica ao redor permanece ao redor se a nossa relação continuar sendo nossa com Deus. Se não somos mais guiados pela carne, sim pelo Espírito Santo, nós não cedemos para esses maus desejos. Não cedemos. O diabo não enganaria ninguém se não fossem os nossos próprios maus desejos. Por exemplo, do que adiantaria o inimigo colocar uma mulher extremamente bonita diante de você, mesmo que ela se insinue para você, mesmo que o inimigo consiga colocar no teu caminho? Do que adiantaria ele fazer tudo isso se você é fiel à sua esposa? Agora, se já existe um mau desejo em você, se já existe uma tendência pecaminosa, se o seu coração já é inclinado para a infidelidade, aí a situação é outra. Aí não é porque algo externo fez, mas é porque internamente você já pecou. A tentação é interna. É interna, é de dentro para fora. O que nos tenta são os nossos próprios maus desejos e as nossas cobiças. É isso que nos tenta. E Jesus, ele é o nosso exemplo. Que lá em Mateus 4:1 diz assim, então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus foi levado ao deserto para ser tentado pelo diabo. Aí alguém já pode dizer assim, aí já está em contradição. Acabou de dizer que quem tenta somos os nossos próprios maus desejos, mas aqui acaba de dizer que Jesus foi tentado pelo diabo. Sim, Jesus precisou ser tentado pelo diabo. Sabe por quê? Porque ele não tem maus desejos. Simplesmente por isso. E a gente acabou de ler lá em cima, ninguém pode tentar a Deus, porque ele não tem nenhuma inclinação ao pecado. Ele é totalmente santo. Não é que ninguém pode se aventurar a tentar fazer. É porque é impossível se fazer. É impossível se tentar a Deus da maneira que nós somos tentados. Porque ele não tem maus desejos. Nós temos, então nós somos tentados pelos nossos próprios maus desejos.
Cabe ao inimigo apenas nos provocar, apenas estabelecer circunstâncias, mas no caso de Jesus, ele precisou tentar levar algo a Jesus. Tentou ali colocar no coração de Jesus algum tipo de mau desejo, porque nele não existia. Por isso Jesus foi tentado pelo inimigo. E nós não somos tentados por ele, mas por aquilo que já está em nós. O inimigo usou até a palavra de Deus para tentar Jesus. Para tentar ali estabelecer na humanidade que estava sobre Jesus algo que fosse próprio da humanidade. Mas ele não é. Ele não é apenas 100% homem, ele foi 100% Deus também, enquanto aqui esteve. Lá em Mateus 4, versículos 6 e 7 diz assim, o Satanás tentando a Jesus, se você é filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu, também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Não põe à prova o Senhor, o seu Deus, não tentarás o Senhor, o seu Deus. Não adianta colocar Deus à prova achando que ele vai cair em tentação. Ele não tem maus desejos. Satanás tentou colocar ele à prova com a própria palavra, a distorcendo da maneira que a gente cansa de ver por aí. Inclusive sobre versículos como esse. Satanás usou a palavra para dizer assim, lança-te daqui, porque está escrito, aos anjos dará ordem ao teu respeito. Só que não é dessa maneira, e Jesus falou assim, mas também está escrito que não tentarás, não colocarás à prova o Senhor teu Deus, não fará nada, colocando ele à prova. Ele prometeu que daria ordem aos anjos ao nosso respeito no decorrer da nossa vida, não a gente colocando-se em situações e obrigando a fazer. Não é assim que as promessas, que a palavra dele funciona. Porque quando você assim o faz, você o coloca à prova. Você o tenta. E Deus não se tenta. Ele é fiel, a palavra dele é verdadeira, ele não mente, ele não volta atrás. Ele não se arrepende. Não é possível colocá-lo à prova, e quando você assim o faz, você está pecando. Não adianta colocá-lo, porque não há possibilidade dele cair em tentação. Não há possibilidade, porque ele não tem maus desejos. E só esse Deus que não tem maus desejos habitando em nós pode nos capacitar para vencermos a nós mesmos. Para vencermos os nossos próprios maus desejos e não cairmos em tentação. É a única maneira. Sem a presença de um Deus que não tem maus desejos habitando em nós, apenas com a nossa carne, é impossível vencer a tentação. Em Hebreus 2, 17 e 18, por essa razão era necessário que ele se tornasse semelhante aos seus irmãos em todos os aspectos, para se tornar sumo sacerdote, misericordioso e fiel com relação a Deus e fazer propiciação pelos pecados do povo, porque tendo em vista o que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Ele também foi tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Hebreus 4, 14 a 16. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça, com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Aquele que, assim como nós, passou por todo tipo de tentação, com uma diferença, ele não pecou. É nele que temos que buscar auxílio, ajuda, quando nós percebemos que a nossa carne está sobrepondo ao nosso espírito. Que os nossos maus desejos e as obras da carne estão sobrepondo os frutos do espírito. É nele que nós devemos nos apegar, nós devemos buscar, porque ele também foi tentado, mas ele não pecou. E nós pecamos e pecaremos. Pecamos e pecaremos. Não vivemos mais em pecado.
Pecamos agora por acidente, mas continuamos a pecar porque ainda temos em nós a nossa natureza carnal, os nossos maus desejos. Nossa inclinação agora já é para o Espírito, mas é uma inclinação e vez ou outra nós ainda assim vamos ceder aos nossos maus desejos. Ainda assim, alguma circunstância interna vai aflorar o mau desejo que existe em nós. E como vencer e como não cair em tentação? Primeiro a gente precisa saber que a tentação por si só não é pecado. Jesus foi tentado e Jesus não pecou. Ceder à tentação que é pecado. O versículo que a gente leu diz: então a cobiça, tendo engravidado, dá à luz o pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera a morte. A cobiça, o mau desejo, ele tendo engravidado, ele tendo dado à luz a algo, ou seja, ao pecado, ele tendo sido aflorado, seja por alguma circunstância, por qualquer razão, aí sim ele dá à luz ao pecado. E ao pecar, ao esse pecado ser consumado, sim gera a morte. Então, ser tentado não é pecado. Passar por tentação não é pecar. Ceder à tentação, esta sim é deixar o mau desejo aflorar, deixar a carne superar ao espírito dentro de nós, nessa luta constante. Isso é pecado. Deus, na sua misericórdia, nos dá sempre um escape. 1 Coríntios 10, 12 ao 13. Assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Não sobreveia a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel, ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, ele lhes providenciará um escape para que o possam suportar. Não haverá nenhuma tentação sobre-humana. Não haverá nada que a gente possa dizer foi impossível para aqueles que têm Cristo Jesus, para aqueles que têm o Espírito Santo habitando. Porque sozinhos é de fato impossível. Mas aqui ele está falando para os seus. Não haverá tentação sobre-humana. Não haverá nada que não possa. E se ocorrer algo que não seja suportável, ele providenciará um escape. Ele providenciará uma maneira para que a gente possa escapar, para que a gente possa suportar, para que a gente possa superar a tentação. Ele mesmo vai providenciar, se assim a gente viver nele, se a nossa vida estiver nele. Então entenda também de uma vez por todas que de nós não sairão boas coisas. A busca também para vencer a tentação partindo de nós, partindo de uma pessoa boa, partindo de uma pessoa que consegue superar, de nós não saem coisas boas. O que nós temos são maus desejos. Somos podres, somos miseráveis. Em Tiago 4, versículo 1 ao 3, diz assim: de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm porque não pedem, quando pedem não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres ou em seus maus desejos. E a gente vira e mexe, ouve pessoas perguntando como que Deus permite isso, como Deus permite aquilo. E aqui um dos exemplos, por exemplo, de guerras, de desastres, a pergunta retórica já com a resposta: de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Vem de Deus? Vem do inimigo? De onde vêm essas guerras e contendas? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Não são justamente os seus próprios maus desejos, as suas cobiças, o seu viver egoísta, as obras da sua carne que justamente fazem com que as guerras existam? De onde vêm essas guerras, se não vêm dentro de nós mesmos? E aí a gente pode pensar assim: mas a igreja está orando, a igreja está clamando, os crentes estão clamando. Então um pouco adiante ele diz: quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados para gastarem seus prazeres. Muitas das vezes a oração em si, o que se pede,
é algo louvável, mas o que se move a pedir é fruto do seu próprio desejo, do seu próprio prazer. O que se pede muitas das vezes não é de fato aquilo que se busca, o objetivo da oração. Porque muitas das vezes as pessoas oram para que não haja guerra no Afeganistão, não por causa das pessoas que estão passando lá, mas para que a guerra no Afeganistão não afete a nossa vida aqui no Brasil. Não afete a nossa liberdade de cristão no Brasil. Não afete a nossa economia aqui no Brasil. Não afete a nossa vida aqui. Então, mesmo a oração tendo uma boa intenção de um fim de um conflito causado pelos maus desejos do ser humano, e não por Deus, não pelo inimigo. Está no controle de Deus? Óbvio que está, mas causado pelos próprios maus desejos. E mesmo a oração, às vezes, que se faz para se resolver um conflito, não é baseado na misericórdia, ele está se compadecendo das vidas que lá estão, mas é para que aquilo ali se encerre, para que eu aqui não seja afetado. E por isso pede e não recebe, porque pede por seus próprios prazeres. Por seus próprios prazeres. Para vencer a tentação é preciso matar os maus desejos dentro de nós. Assim que se vence as tentações. Em Romanos 8, 12 ao 14, diz assim: portanto, irmãos, estamos em dívida não para com a carne, para vivermos sujeitos a ela. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão, mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Para vencer as tentações, para vencer os maus desejos que estão em nós, nós precisamos matá-los. Precisamos aniquilá-los. Precisamos acabar com os maus desejos. Pelo Espírito. É se enchendo do Espírito, é buscando a presença de Deus, é buscando realmente a inclinação às coisas do Espírito, é buscando alimentar o Espírito e não a carne. Precisamos fazer morrer os maus desejos, porque senão eles prevalecerão e nós não venceremos as tentações. Eles são as próprias tentações. Para vencer as tentações é preciso nascer de novo. A velha criatura não pode vencer a tentação. A velha criatura não pode porque simplesmente ela é a própria tentação. A velha criatura é o próprio mau desejo, é a própria carne. É preciso nascer de novo, é preciso ser nova criatura. Romanos 6, do 9 ao 12 diz assim: pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele, porque morrendo ele morreu para o pecado uma vez por todas, mas vivendo, viveu para Deus. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permita que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. É morrer para o mundo, é viver para Cristo. Considere-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus. Não há outra maneira de vencer as tentações. Não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais. Não permita que os maus desejos e as cobiças, ao darem a luz ao pecado, não permita que isso aconteça. Não permita, se encha do Espírito. Não obedeça aos desejos do pecado, aos desejos da carne. Porque vencer a tentação é se encher do Espírito, é buscar a presença de Deus. E isso é um processo. Não é um ato. Porque façam morrer, mortifique as coisas da carne pelo Espírito, façam morrer. E esse faça morrer é constante, é diário, é um processo. Romanos 7, 18 ao 25. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer. Esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem faz, mas o pecado que habita em mim.
Assim encontro esta lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto a mim, pois no íntimo do meu ser tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Miserável homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de modo que com a mente eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado. Essa transição que Paulo faz, a gente lê o livro de Romanos, ele vai fazer uma transição de conversão, ele vai fazer uma apresentação da vida do cristão desde o início. Aqui é um momento de transição em que já se tem consciência da palavra, já se tem consciência do que de fato é e não é de agrado do nosso Deus, e aqui ele vai falar assim, mas o que eu quero fazer, o bem que eu quero fazer, eu não consigo, mas o mal que eu não quero fazer, isso eu vou lá e faço repetidamente. É um processo de mudança, de transformação, em que é necessário aos poucos mortificar a carne, mortificar os maus desejos, para que isso seja, essa inclinação seja alterada. Para que já não possa falar assim, olha, agora eu já consigo fazer o bem que eu quero. Agora eu já consigo não fazer o mal que eu não queria fazer. Porque aquele que habita em mim me capacitou a fazer assim. Mas isso é um processo. A luta entre carne e espírito é constante. Os nossos próprios maus desejos tentam prevalecer em todo o tempo. A carne grita, a carne clama, os nossos maus desejos clamam e tentam de todas as maneiras nos controlar a nossa mente. O inimigo nos provoca todo o tempo para que coloquemos para fora as obras da nossa carne. Essa luta é constante, essa luta é diária, é um processo, assim como a santificação é um processo. Vencer as tentações também é um processo que exige matar, mortificar os nossos próprios maus desejos. E não será a nossa força, a nossa determinação que nos fará vencer a tentação e nos tornarmos pessoas melhores. Não se trata apenas simplesmente de cumprir a lei, não é legalismo. Se trata de ser vivificado pelo Espírito Santo. Se trata de crermos em Jesus Cristo para que Ele nos governe, para que Ele governe as nossas vidas. Não tem outra forma. Se não ser governado por Deus, se não ser direcionado pelo Espírito Santo, se não ser guiado por Ele e não pelas nossas vontades, que são más, pelos nossos próprios maus desejos. Não há outra maneira de vencer a tentação. Gálatas 2:20 e 21 diz assim, fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, Cristo morreu inutilmente. Já não vivo eu. Não tem outra maneira. Não tem outra maneira de vencer a tentação, de vencer o pecado, a não ser realmente abrir mão, negar a si mesmo, mortificar os maus desejos, matar as vontades da nossa carne e passarmos a viver em Cristo ao ponto de falar, como Paulo falou, já não sou eu mais que vive, é Cristo que vive em mim, é Ele que está no controle. A vida que agora eu vivo no corpo, eu vivo pela fé no Filho de Deus. É por isso que ele falou que morrer seria lucro e o que viver seria Cristo. Porque já não era mais ele, já não era mais a vontade dele. Já não era mais isso que controlava, e assim tem que ser as nossas vidas. A gente tem que se encher do Espírito Santo de tal maneira que não seja mais os maus desejos que nos controlem, que não seja mais a nossa carne que nos controle. Que seja o Espírito Santo de Deus a nos controlar, que seja Cristo vivendo em nós. Então a gente precisa esquecer o inimigo, esquecer as circunstâncias. Esquece. É porque ao esquecer ele vai sumir? Não. Ele vai continuar ao redor, oferecendo condições para que os nossos maus desejos vençam. Ele vai continuar fazendo isso. Ele não vai parar de colocar na sua frente algo que leve o seu mau desejo a aflorar. Ele não vai fazer. Assim como as circunstâncias nesse mundo vão continuar desfavoráveis para que você viva em santidade.
o mundo ao seu redor não vai facilitar a sua santificação. As circunstâncias não vão mudar para que seja mais fácil que a gente possa se santificar. Isso não vai acontecer. Assim como o inimigo não vai parar de criar circunstâncias para que isso aconteça também. Isso não vai mudar. Então a gente precisa esquecer essas coisas e focar onde a gente tem que focar. A mudança tem que ser em nós, dentro de nós. E eu não estou falando de autoajuda, por favor. A mudança dentro de nós não é uma mudança intelectual, não é uma mudança de capacidade nossa por nós mesmos. Não é isso. Eu estou falando de reconhecer a nossa miséria. Assim como Paulo falou, miserável homem que sou. Reconhecer a nossa miséria e nos rendermos a Cristo. É isso que nós precisamos fazer para modificar dentro de nós. Eu estou falando em morrer para o mundo e viver para Cristo. É isso que é necessário, é essa a única maneira de vencer. Marcos 14, 38 diz assim: vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Vigiem e orem. Orem buscando a presença, orem buscando se encher do Espírito, conversando em salmos, sendo grato em todas as coisas e ao mesmo tempo vigie. Vigie o seu próprio comportamento, vigie o seu próprio pensamento, vigie se os maus desejos não estão suplantando, se não estão superando o teu espírito vivificado. Vigie, cuide, fortaleça o espírito. Fortaleça o espírito, porque a carne não vai ser fortalecida. Não ache que a sua carne um dia estará fortalecida para superar os maus desejos. Não é assim que vai funcionar. A carne é fraca e vai permanecer fraca. O espírito está pronto. O espírito está pronto. Então viva nele, fortaleça ele. Ele está pronto. A carne nunca estará pronta. A carne sempre será fraca. A carne sempre será guiada pelos maus desejos. A carne sempre direcionará aquilo que satisfaz a ela mesma. Assim vivemos, assim vivíamos, satisfazendo os nossos próprios maus desejos, satisfazendo a nossa carne. E assim vivíamos caindo em tentação. E assim vivíamos de uma maneira totalmente desagradável aos olhos de Deus. E ao conhecermos esse Deus maravilhoso, ao nos encontrarmos com Jesus Cristo, ao termos o Espírito Santo habitando em nós, nos convencendo do pecado, da justiça, do juízo, ao isso transformar as nossas vidas, ao sermos nova criatura, então nós olhamos e não queremos mais ceder a essas coisas. Não queremos mais cair em tentação. Esses dias a gente conversava sobre isso e uma pessoa falou assim, mas eu ainda não consigo resistir a tal coisa, eu ainda cometo essa falha. E a pergunta que fizeram a ela assim, mas isso te incomoda? E ela disse, sim, isso me incomoda. E a outra pergunta foi, mas isso te incomodava antes? Ela falou, não me incomodava antes. Então, glória a Deus. Só essa mudança de passar a te incomodar já é algo extraordinário. Esse dia eu vi uma frase que dizia, desde que eu me encontrei com Jesus Cristo, nunca mais eu pequei em paz. Isso resume muita coisa. Não, eu não deixei de ser pecador, eu não deixei de pecar, mas eu nunca mais pequei em paz, porque o Espírito Santo me convence do pecado, porque ele me incomoda, porque ele não me deixa em paz, porque ele me deixa inquieto. Ao saber que ao ceder a este mau desejo, eu, de alguma maneira, entristeci o meu Deus. E a única maneira é, ao invés de me sentir envergonhado ao ponto de me afastar de Deus, eu entender que eu cedi porque sou esse homem miserável que Paulo falou e eu preciso muito da presença dele, eu preciso estar nele, eu preciso buscar cada vez mais, me encher do seu Espírito Santo para que os meus maus desejos sejam mortificados e eu passe a viver da maneira que eu agrada. E eu passe a não mais viver com essa minha vontade, da minha carne, dos meus desejos, mas que Cristo passe a viver em mim. É a única maneira de vencer as tentações e os maus desejos. É a única maneira de ser provado e aprovado. É a única maneira de passar por qualquer circunstância, independente do que seja, do contexto que seja,
e não ceder a nenhuma tentação, porque os maus desejos já não mais me controlam, não há mais a minha carne me controlando, mas agora é Jesus Cristo que me controla, agora é o Espírito Santo que me controla. Essa é a única maneira, não há outra maneira. Amém? Vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado mais uma vez, Senhor, pela Tua misericórdia. Que o Senhor continue a ministrar sobre as nossas vidas, o Senhor continue a dar discernimento e entendimento da Tua palavra. Que a nossa busca, Senhor, seja sempre em nós e em Ti. Buscar em Ti para nos mudar, para nos modificar, para nos transformar, Senhor, porque a nossa relação contigo, nos encher do Teu Espírito Santo, é capaz, é suficiente, Senhor, de nos transformar totalmente, de fazer com que seja morto e mortificado, Senhor, todos os maus desejos, e não mais caiamos em tentação e passamos a viver uma vida santa na Tua presença, Senhor. Muito obrigado, Pai, pela Tua palavra, que o Senhor nos abençoe em todo o tempo. Amém.